Bora? Bora ou não? Bom dia. Bom dia. Cara de choro é essa, menina? Que é isso aí, hein? Sejam bem-vindos aí, sejam bem-vindos. Vamos embora começar mais uma aula. Vejam, hoje a gente vai trabalhar, pessoal. A gente vai começar, na verdade, a trabalhar o tema poder legislativo, tá? Então, eu queria que vocês abrissem aí as suas constituições, ou quem está acompanhando pelo material, a partir do artigo 44 do texto constitucional. E é bom trabalhar o poder legislativo logo na sequência do tema direitos políticos, porque há informações muito conectadas, tá? A gente precisa relembrar algumas coisas que vimos na aula passada, e aí por isso a gente vai trabalhar o tema de hoje, poder legislativo. Eu vou só brevemente, a título de introdução, usar essa parte aqui do quadro, mas a gente vai fazer uma tabelinha ali na metade do quadro para a gente poder observar algumas informações importantes. Olhem só. Nós temos aqui no Brasil um modelo que nós chamamos de poder legislativo bicameral, tá? A título de Congresso Nacional. Então nós falamos que aqui no Brasil nós adotamos o bicameralismo, tá? Helder, por que o bicameralismo? Que ideia é essa? O que isso significa? Significa o seguinte, que a título de Congresso Nacional, nós temos duas casas que integram o nosso poder legislativo. Afinal de contas, nós temos aqui no Brasil a Câmara dos Deputados e nós temos o quê? O Senado Federal. Não é assim? Então, nós temos aqui a Câmara e nós temos o Senado. Então, o modelo de poder legislativo que nós temos a nível federal é um poder legislativo bicameral. Nós temos duas casas aqui. Lembrando que a Câmara dos Deputados atualmente tem 513 deputados e o Senado Federal tem o quê? Tem 81 senadores, tá certo? Então, esse é o nosso modelo bicameral aqui. A Câmara dos Deputados tem a sua função, o Senado tem a sua função, que já já a gente vai falar aqui brevemente. Mas olhem, cuidado com eventuais pegadinhas em prova, tá? Por quê? Porque esse modelo aqui de bicameralismo é um modelo aplicado ao Poder Legislativo Federal. O nosso Congresso Nacional tem uma Câmara e tem um Senado. Mas isso não é um modelo que se adota a nível de Estado e a nível de município. O Poder Legislativo Estadual e o Poder Legislativo Municipal, eles são unicamerais, ou seja, só existe uma casa. Por isso que em cada estado você tem lá a sua Assembleia Legislativa e em cada município você tem lá a sua Câmara Municipal, tá? Só por curiosidade, esse modelo legislativo aqui a gente herda dos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos existe a possibilidade dos estados terem dois poderes legislativos. Na verdade é um só, mas com duas casas. Em algum momento aqui no Brasil, no finalzinho ali da República Velha, a gente teve alguns estados aqui do nosso país que tiveram duas casas legislativas. É exatamente por causa dessa herança que a gente trouxe dos Estados Unidos. Mas o modelo que a gente tem hoje é esse. Só o Congresso Nacional é bicameral. O Poder Legislativo, a nível de Estado e a nível de município, eles se manifestam exatamente a partir desse modelo unicameral, tá certo? Pois bem, feita essa singela introdução aqui, o que é extremamente importante a gente saber para fim de prova? Olhem só, nós precisamos levar para a nossa prova as características da Câmara dos Deputados e, consequentemente, aquilo que diferencia a Câmara do Senado Federal, né? E, consequentemente, ficar ligado aqui, ficar ligado em eventuais pegadinhas que podem aparecer em prova, tá? Então, existem características que vão diferenciar a Câmara dos Deputados do Senado Federal. Algumas delas, inclusive, vocês já sabem, tá? Algumas delas vocês já sabem aqui. A primeira que a gente já acabou de falar, o número de deputados é diferente do número de senadores, tá? 513 deputados e 81 senadores. Mas eu queria começar, preenchendo essa tabela que a gente vai fazer aqui, falando do seguinte. Primeira diferença aqui que a gente pode apontar, tempo de mandato, né? O tempo de mandato na Câmara dos Deputados é de 4 anos. Qual é o tempo de mandato no Senado Federal? O tempo de mandato dos senadores está aqui, ó. São 8 anos o tempo de mandato. E aí o que acontece? A cada nova eleição, pessoal, a cada nova eleição, teoricamente, toda a Câmara pode ser renovada.
Porque pode ser que nenhum deputado consiga a reeleição. Mas isso não acontece com os senadores. Por quê? Porque como a eleição acontece de 4 em 4 anos e o tempo de mandato do senador é de 8 anos, naturalmente que no Senado a renovação ela é o quê? Parcial. É por isso que em cada eleição a gente elege, numa eleição nós escolhemos um senador e na outra eleição nós escolhemos dois, não é? Na eleição de 2022 foi eleita pelo estado de Pernambuco a senadora Tereza Leitão, que por sua vez sucedeu quem? Fernando Bezerra Coelho, que havia sido eleito lá em 2014, né? E em 2018 nós elegemos aqui em Pernambuco Jarbas Vasconcelos e Humberto Costa. Então veja, o tempo de mandato é diferente e isso gera inclusive o processo de renovação ser diferente também. Então a cada eleição nós escolhemos um senador, dois senadores aqui, tá certo? Então esse é o primeiro ponto aqui que eu queria destacar com vocês. A outra diferença entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, pessoal, diz respeito ao número de senadores e ao número de deputados por estado da federação. Quem sabe aqui quantos deputados federais nós temos em Pernambuco? Tem quantos? 15, é? Veja, no caso do senador aqui é fácil. E cuidado com essa pegadinha na prova. É fácil por quê? Porque o número de senadores por estado da federação é fixo, tá? Então, cada estado e o Distrito Federal vão ter esse número fixo aqui de 3 senadores, tá? Basta você contar. 26 estados mais o Distrito Federal são 27 entes representados aqui no Senado. Então, 3 vezes 27, nós chegamos aqui ao número atualmente de senadores no nosso Poder Legislativo lá, a nível de Senado, tá? Então, são 3 senadores. No caso de deputados federais, quantos deputados federais existem por estado da federação? Veja, aqui é um detalhe importante que a gente precisa levar para a prova. A Constituição, pessoal, ela não fixa o número de deputados federais por estado da federação. Ela não estabelece exatamente quantos deputados federais cada estado vai ter. Mas ela estabelece algumas regras. O que é que ela diz aqui primeiro? Ela diz assim, ó, o estado vai ter um número de deputados federais fixos a depender da sua população. Então, teoricamente, quanto maior for o estado, quanto mais populoso for o estado, mais vagas aquele estado vai ter, bom dia, mais vagas aquele estado vai ter na Câmara de Deputados. Então, primeiro elemento aqui para a gente destacar, como é que se fixa o número de deputados federais por estado da federação? A gente vai adotar o critério populacional, ou seja, quanto maior for a população daquele estado, mais vagas aquele estado vai ter na Câmara dos Deputados. A única regra em termos numéricos que a Constituição coloca para a Câmara dos Deputados é o seguinte, ó, nenhum estado vai ter menos de 8, nem mais do que 70 deputados federais. Então, começa com 8 e no máximo 70. A título de exemplo, Roraima tem 8 deputados federais, tem um número mínimo. Alagoas tem 9, por exemplo. É um estado que, do ponto de vista populacional, é pequeno. São Paulo tem 70, é no máximo. Porque 40 milhões de cabeças em São Paulo, meu amigo, é um país, não é verdade? Então, a Constituição não diz exatamente, ela diz, é um critério populacional que vai ser levado em consideração, ninguém vai ter menos de 8, nem mais de 70. Mas mesmo assim, como é que eu vou saber exatamente o número de deputados federais que cada estado vai ter? Por exemplo, Pernambuco tem 25, tá? Para quem não sabe do número. Pernambuco tem 25 deputados federais. Aí o que a Constituição diz? A Constituição diz que quem vai fixar o número de deputados por estado da federação é uma lei complementar, certo? Então é uma lei complementar aqui, ó, quem vai fixar entre 8 e 70, a partir do critério populacional, quantos deputados federais cada estado da federação vai ter. Tá certo, pessoal? Então, no caso de senadores, são três senadores por estado, isso aqui é um número fixo, e no caso de deputados federais, entre 8 e 70, a partir do critério populacional, uma lei complementar vai fixar quanto cada estado vai ter de representação na Câmara. Fechou isso aqui? Ok, vamos lá. Questão passível de ser cobrada na nossa prova da OCP aqui, né? Bem cara do examinador OCP. Quantos deputados estaduais existem por estado da federação?
Como é que eu vou saber disso? Se tem cálculo, se não tem, se tem critério. Quem sabe aí o número de deputados estaduais que a gente tem em Pernambuco? Vocês vão descobrir hoje. Vocês vão descobrir já já. Em 5 minutos vocês vão descobrir. Deputados federais são 25, tá? Veja. Artigo 27. Artigo 27. Caput. A nossa Constituição Federal de 88. Veja. A Constituição estabelece uma regra, digamos, proporcional também para deputados estaduais. Mas é proporcional ao quê? O número de deputados estaduais vai depender do número de deputados federais que o Estado tem, certo? Então, o critério ele vai ser proporcional. Teoricamente, quanto maior for a quantidade de deputados federais que existam para aquele Estado, maior será a quantidade de vagas na Assembleia Legislativa. Deixa eu explicar para você como é que é a regra que a Constituição estabelece aqui no artigo 27. A Constituição diz o seguinte, ó, que a cada um deputado federal, o Estado vai ter direito a 3 vagas na Assembleia Legislativa. Então, a lógica é assim, ó, a cada um deputado federal, o Estado tem direito a 3 vagas na Assembleia Legislativa. Então, a cada um deputado federal, o Estado tem 3 deputados estaduais, tá certo? Só que qual é o número mínimo que cada Estado pode ter? 8. Então, a gente vai começar esse cálculo aqui com 8, tá? Então, 8 deputados estaduais, 8 deputados federais. Imaginem o cálculo de Roraima. 8 deputados federais. Quantos deputados estaduais existem lá na Assembleia Legislativa de Roraima? 8 vezes 3, dá exatamente o número de 24, beleza? Alagoas, por exemplo, que tem 9 deputados federais, vai ter quantos lá na Assembleia Legislativa deles? 25 deputados estaduais. Então, essa é a primeira parte da regra. A cada um deputado federal, o Estado vai ter direito a 3 deputados estaduais. Só que essa proporcionalidade aqui, pessoal, ela vai até o 12º deputado federal, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, o 12º deputado, aliás, aqui o cálculo está errado, né? Aqui é 27. Vocês estão vendo que eu estou errado aqui, vamos me chamar de burro depois, porque vocês não avisam, pô. Vou chamar o professor de burro, não sabe fazer uma operação fundamental, pô. Então aqui, ó, 8 deputados federais, 24 deputados estaduais, 9 deputados federais, 27 deputados estaduais. Então aqui, o estado que tem 12 deputados federais, ele vai ter quantos deputados? 36. Beleza. Então veja, a Constituição diz o seguinte, que até o 12º deputado federal, a proporcionalidade vai ser essa, 1 para 3, certo? Só que a partir do 13º deputado federal, o acréscimo não vai ser mais 1 para 3, vai ser 1 para 1, certo? Então, a cada deputado federal, a gente acrescenta uma vaga a nível de estado. Então, ficaria assim, ó. O estado que tem 13 deputados federais, ele vai ter quantos deputados estaduais? 37. Um estado que tem 14 deputados federais, ele vai ter 38, e aí a gente vai fazendo essa proporcionalidade até o número de 70. Conseguiram perceber a diferença? Então, veja, a proporcionalidade de 1 para 3 é até o 12º deputado federal, a partir do 13º eu não acrescento 3, eu vou acrescentando 1, beleza? Aí a pergunta é a seguinte, 1 minuto para vocês me arranjarem esse cálculo. Pernambuco tem 25 deputados federais. Quantos deputados estaduais a gente tem na Assembleia? Bora! Cadê quem foi que disse 49 aí? É, exatamente. Nós temos aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco 49 deputados estaduais, tá certo? Então, cuidado, veja. Naquela fichinha que eu mandei para vocês, que são só questões da OCP, tem uma questão naquele material que eu não lembro mais de qual concurso foi, mas foi um concurso naturalmente de polícia, que uma das alternativas que a OCP colocou, ela dizia o seguinte, que até o 12º deputado federal, a proporção era 1 para 3, e a partir do 13º a proporção era 1 para 2. Então a alternativa estava errada, era exatamente a que ela estava procurando. Então cuidado com isso daqui que pode aparecer na prova, tá? O número de deputados estaduais é exatamente calculado dessa forma. Pois bem, só a título de curiosidade também,
E como é que se calcula o número de vereadores, né? O número de integrantes do Poder Legislativo a nível municipal? Veja, a resposta está lá no artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal. Isso antigamente dava uma raiva, viu? Porque como é que se calcula o número de vereadores por município? Vai depender também do critério populacional. Só que, diferentemente do que a Constituição faz em relação aos estados federais, porque a Constituição diz que quem vai fixar é uma lei complementar, no caso de vereadores, a própria Constituição já diz o número. Então ela diz assim, ó, por exemplo, municípios que tenham até 15 mil habitantes, o número de vereadores vai ser de 9. Aí aumenta um pouquinho, aí vai para 11, depois vai para 13. Então, ela própria já traz esse cálculo, tá? Veja, se isso fosse aparecer em prova, seria uma baita de uma sacanagem do examinador, porque você teria que decorar até um número gigante de composição da Câmara Municipal. Graças a Deus, faz muitos e muitos anos que ninguém comete essa atrocidade de simplesmente perguntar assim, olha, num município com 1 milhão de habitantes, quantos vereadores tem na Câmara Municipal? Isso é um absurdo, né? Porque você tem praticamente o alfabeto todo de alíneas lá no inciso 4 para poder fixar isso. Mas se você lembrar que no caso de vereadores também se utiliza o critério populacional, já vai ajudar bastante na hora da prova, tá? Agora, o número exato vai depender da quantidade de gente naquele respectivo município. Então, não precisa vocês se preocuparem. Acho que, pelo histórico da OCP, o que vocês precisam se preocupar é exatamente com o número de deputados e de senadores e com o número também de deputados estaduais, a partir exatamente desse critério aqui que a gente acabou de mostrar. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então tá aqui, ó. É essa segunda característica que diferencia Câmara dos Deputados do Senado. Vamos lá. Eu vou dar uma agilizada aqui, porque eu vou preencher agora nessa tabela características que vocês já sabem. Então a gente vai dispensar eventuais explicações. Então vamos lá. Outra diferença entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal: o sistema eleitoral em que eles são eleitos. Lembra do sistema majoritário e do sistema proporcional que a gente falou na aula passada? Então tá aqui, ó. O deputado, ele é eleito pelo sistema proporcional e o senador é eleito por qual sistema, pessoal? Sistema majoritário. Beleza? Então aqui, ó, eleito pelo sistema proporcional, o senador é eleito pelo sistema majoritário. Outra questão que a gente viu, que está lá no artigo 17, parágrafo 1º da nossa Constituição. Cabe a formação de coligações partidárias aqui na eleição para deputado? Cabe ou não cabe? Cabe a formação de coligações partidárias na eleição para o Senado? O que é que eu expliquei para vocês? Que no caso de eleições pelo sistema proporcional, não cabe coligação partidária. E no caso de eleições pelo sistema majoritário, cabe a formação de coligações. Então a gente coloca assim, ó. Há coligações partidárias, há coligações partidárias, há coligações partidárias, e aqui a gente bota assim, ó, não há coligações partidárias. Ok? Então há coligações partidárias e aqui não há coligações partidárias, tá certo? Então isso é outra diferença entre deputados aqui e senadores. Outra questão também que vocês já sabem, que a gente falou na aula passada, é a seguinte: se o deputado sai do partido no curso do mandato, ele vai perder o mandato como regra ou ele vai levar para a nova legenda? O que a gente aprendeu aqui? Como regra, está anotado no material de vocês. Coloquei aqui no final. Como regra, ele vai perder. Exceções, justa causa, anuência do partido ou aquela situação da janela partidária. Então, regra geral, para a Câmara dos Deputados, há fidelidade partidária. Ok? Então, como regra aqui, ó, a gente coloca a fidelidade partidária. A fidelidade partidária, tá certo? Então, se o camarada sair do partido no curso do mandato, como regra, ele vai perder o mandato,
Porque o mandato não pertence a ele. O mandato pertence a quem? Ao partido, conforme a gente já falou, né? No caso do sistema majoritário, eleição para senador, para prefeito, para governador e para presidente, não tem essa discussão. Ela pode mudar quantas vezes ele quiser e isso não vai gerar problemas aqui quanto à manutenção do seu mandato. Então, não existe no sistema majoritário, na eleição para Senado, não existe fidelidade partidária. Beleza? Então não existe aqui, ó, fidelidade partidária. Então a gente vai deixar essa tabelinha bem organizadinha com todas as características passíveis de cobrança em prova, tá certo? Olha só, outra característica que vocês já sabem, vocês vão colocar aí na sequência, coloquem para baixo, né, para poder ficar organizado, e eu vou colocar aqui desse lado do quadro, tá certo? Qual é a outra característica que diferencia deputados e senadores? E vocês sabem disso, a idade. Qual é a idade mínima para ser senador e qual é a idade mínima para ser deputado federal? E aí? No caso de deputado federal aqui, ó, a idade mínima é de 21 anos. 21 anos. E no caso do senador, é a mesma idade para o presidente da República. 35 anos, tá certo? Então tá aí, ó. 21 anos para deputados e 35 anos para os senadores, tá certo? Então é outra característica que diferencia deputados de senadores aqui, beleza? Vamos lá. Outra característica importante aqui para a gente poder perceber. Vejam, talvez vocês não lembrem disso, alguns podem até lembrar, mas olha, quando a gente vai escolher o candidato ao Senado, ou a nossa candidata ao Senado, o que é que acontece lá na urna? Quando a gente digita o número do candidato ou da candidata, aparece a foto do candidato e aparece mais duas fotos. Quem são aqueles indivíduos? Os dois suplentes, né? Por que isso acontece? Porque a Constituição exige que, no caso da candidatura ao Senado, o camarada, quando registra a candidatura, ele já registra a candidatura com dois suplentes, beleza? Então, na verdade, quando a gente está votando num candidato ou numa candidata ao Senado, a gente está votando, na verdade, num kit. Porque você está votando em 3 candidatos, efetivamente. Como o tempo de mandato do senador é muito grande, em algum momento aqueles suplentes ali vão assumir. Às vezes até acontece, sabe o quê? Algum nível de articulação política para fazer o seguinte. O candidato, o primeiro suplente, por exemplo, era alguém que o partido queria lançar como candidato. Mas a pessoa não tem tanta visibilidade, não tem chance de ganhar. Aí faz o quê? O partido articula para lançar alguém que tem uma visibilidade maior. Quando esse camarada for eleito senador, um governador, presidente ou quem quer que seja, convida ele para ser secretário, para ser ministro, ele vai-se embora para o executivo, e aí o primeiro suplente faz o quê? Assume a cadeira. É exatamente por causa disso, porque a Constituição determina que no caso da eleição aqui para o Senado, o candidato já registre a sua candidatura, ó, com 2 suplentes. Então, quando a gente vota, repito, numa candidata ao Senado, a gente está votando num kit, a gente está votando, na verdade, em 3 candidatos aqui, tá certo? Essa questão da suplência, pessoal, ela é diferente no caso da eleição para a Câmara dos Deputados. O que é diferente aqui? É que, na verdade, a gente não sabe quem é o suplente para deputado federal. O suplente na eleição para deputado é aquele que foi mais votado dentro do partido e que não teve direito à vaga imediata. Então, imagine o seguinte, o partido teve lá direito a 4 vagas iniciais. Quem é que vai ser o suplente? O 5º colocado, que não teve direito à vaga imediata. Então, como é que a gente coloca aqui? O mais votado que não teve vaga imediata. É exatamente o suplente. Então, coloca aqui, ó, o mais votado sem vaga, imediata. Então o partido teve lá direito a 3 vagas. Quem é o primeiro suplente? O 4º colocado. Morreu o mais votado que assumiu. Quem é que vai ser convocado? Aquele suplente, aquele que foi o mais votado e que não teve direito à vaga imediata. Tá certo? É muito simples isso. No caso do senador, a gente sabe quem é o suplente, quem são os 2 suplentes
Mas no caso de deputado, a gente só sabe quem é o suplente quando se apura os votos e você sabe lá quem são, né, os votados dentro do partido. Diga. Não, ele foi votado pelo partido, só que ele não teve direito à vaga imediata. Imagina o seguinte: o partido lançou 10 candidatos. E na hora de apurar os votos, o partido só teve direito a 4 vagas. 6 candidatos não vão ter vaga. Por quê? Porque o partido só teve direito a 4. E se desses 4 primeiros aqui alguém morrer, alguém for convidado para ir para outro lugar, como é que fica? Vai ser chamado exatamente aqueles próximos dentro do partido que não tiveram direito à vaga imediata. Simples assim. Esses são os suplentes. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Outra questão também que diferencia, e quando isso aparece em prova, né, gera algum tipo de burburinho. Vê só. Talvez a primeira característica que eu devesse ter colocado aqui seria a seguinte: a Câmara dos Deputados representa o povo do Estado, né? Representa o povo, e o Senado Federal, ó, representa aqui os Estados membros e o Distrito Federal. Então, note, do ponto de vista teórico, a função de deputados e senadores, elas são muito bem distintas, tá? Do ponto de vista teórico, porque na prática não tem distinção nenhuma. Eles trabalham praticamente da mesma forma, tá? Não tem diferença. Mas do ponto de vista teórico, a ideia do povo aqui ser representada pela Câmara dos Deputados significa exatamente que os deputados têm que estar mais sensíveis à sua base eleitoral, às reivindicações daquele grupo ali, daquele setor da sociedade que o elegeu, etc, etc, etc. Então, teoricamente, você tem que ter todo mundo representado na Câmara dos Deputados. Em tese, a Câmara deve ser reflexo daquela composição social que a gente tem, do ponto de vista de minorias étnicas, religiosas, do ponto de vista de aspectos sociais mais latentes na nossa sociedade. Então, teoricamente é assim. Por quê? Porque na Câmara dos Deputados, teoricamente, os deputados representam o povo do nosso país, né? E o povo de cada estado ali representado. Os senadores, por sua vez, não têm essa função, do ponto de vista teórico, de estar mais alinhado com reivindicações do povo. Por quê? Porque a ideia de um senador é defender os interesses do Estado propriamente. E eu digo Estado enquanto ente da federação. Por isso que, do ponto de vista teórico, o senador ele deveria ser alguém muito mais próximo do governador do Estado, da governadora do Estado. Porque é tentar fazer lobby, né? Falar um lobby do bem aqui, para empresas se instalarem no âmbito do Estado, para conseguir realizar convênios e agariar recursos para grandes obras de infraestrutura aqui, etc, etc, etc. Né? Só que, na prática, deputado e senador trabalham exatamente do mesmo jeito, tá? Não tem diferença. Mas, na prova, a gente tem que lembrar disso daqui, ó, que os deputados representam o povo e os senadores representam os estados e o Distrito Federal, certo? São funções, teoricamente, aqui distintas. Belezinha? Então, tá aí outra diferença. E a última, para a gente poder terminar essa estrutura aqui, tá? Vê só. Artigo 18, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal, traz a previsão da existência do chamado território federal. Certo? Atualmente não existe nenhum território federal. Os últimos tiveram destinos diferentes. Mas, ó, território federal pode ser criado por uma lei complementar. Isso está lá no artigo 18, parágrafo 2º. Deixa eu explicar aqui. Atualmente a gente não tem nenhum território federal, tá? Atualmente a gente não tem nenhum. Nós tínhamos na Constituição de 88, até o dia 5 de outubro existia território federal. Até a Constituição de 88 ser promulgada. E ela foi promulgada mais ou menos 3h30 da tarde do dia 5 de outubro de 88. Então, até aquele dia, existiam 3 territórios federais aqui no Brasil. Quais eram esses territórios? Fernando de Noronha, que era no território federal. Primeiro era território de Pernambuco, depois foi para território federal, depois voltou a Pernambuco com a Constituição de 88. Aí nós tínhamos o Acre, né, e nós tínhamos Roraima, que eram territórios federais. E aí esses territórios federais foram transformados em estados com a Constituição de 88. Mas basicamente o que é um território federal? Só para você entender o aspecto teórico aqui. Território federal é uma